Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o momento do nosso encontro. Domingo, 7 de fevereiro, em 1812, nascia o escritor inglês Charles Dickens. Acho que vocês já leram. Eu li ainda na versão em quadrinhos do David Copperfield, do Oliver Twist. Histórias. David Copperfield pega uma biografia inteira, o Oliver Twist, a história do jovem órfão, histórias maravilhosas que ele escreveu, o Charles Dickens. O Machado de Assis tentou traduzi-lo, pegou uma versão francesa, acabou desistindo. Eu estou mencionando isso porque de vez em quando a gente identifica, né, num livro traduzido, que foi traduzido de outra língua. Em geral, o escritor escreve em inglês, há uma tradução para o espanhol e o brasileiro traduz do espanhol. Como vigora, né, o tradutore, traditore, né? Sempre a cada tradução há uma espécie assim de mudança da ideia original. E tem que traduzir do original, não é de outra versão para facilitar a tradução, né? É uma pena que aconteça isso. Aliás, eu tenho pego alguns livros tão mal traduzidos, principalmente livros de guerra, em que o tradutor não tem nenhuma afinidade com os termos que ele está usando. É um horror, né? Paciência, faz parte da nossa atividade de leitores, né? Bom, não esqueça de se inscrever se ainda não estiver inscrito e, ao final, de dar o seu like ou seu dislike. Bem, gente, terminou a semana a gente sabendo que o Supremo, por 6-3, declarou o óbvio, que na lista tríplice o presidente não é obrigado a escolher o reitor que estiver no número 1 da lista. Ora, a lei é de 1995, diz que o presidente nomeará o reitor da Universidade Federal com base numa lista tríplice elaborada pelo colegiado máximo da universidade. Não fala em eleição. Eleição cada universidade faz se quiser. O colegiado máximo sugere 3 nomes para o presidente. O presidente escolhe entre os 3, óbvio, senão não seria lista tríplice, né? O Supremo teve que julgar isso e, olha, eu não sei com que argumento, votaram a favor disso, a favor de ter que escolher o primeiro só, o Fachin, o ministro Marco Aurélio e a ministra Carmen Lúcia. Foram os 3 votos vencidos. E a autoria, pasmem, a autoria dessa ação, tem lista tríplice, mas tem que escolher só o primeiro, é a OAB. A OAB Nacional parece que não sabe ler uma lei. Eu perguntei para a Luísa, que é filhinha do meu amigo professor de matemática, que ensina a Luísa desde pequenininha, né? Se der para ela o 1, o 2 e o 3, dizendo que ela tem que escolher um desses 3, eu pergunto, você tem que escolher o 1? Ela disse, não, eu tenho que escolher 1, 2 ou 3. A Luísa sabe, ela tem 2 anos de idade. Meu Deus, dá uma pena. E a propósito, eu fiquei chocado, porque eu estava acreditando no discurso de posse do ministro Luiz Fux. E agora ele dá uma entrevista falando sobre tudo, como se fosse um senador, mas ele não é um senador. Ele é um juiz. E, aliás, juiz de carreira, juiz de direito. Eu estava apostando tanto no discurso dele que o Supremo ia tratar dos assuntos constitucionais, né, dentro de sua alçada, e não ia se meter em assuntos políticos. Então, a entrevista fala de tudo, eu não sei por que motivo deu, né? Eu ainda sou de uma geração em que juiz fala nos autos, não fica dando opinião por aí, porque volta e meia ele pode antecipar um julgamento. Dá pena, porque quando há esperança e a gente tem uma frustração dessas, né, a gente fica chocado. Mas cedeu. Bom, ainda falando de Justiça, o Ministério Público Federal encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça a denúncia contra uma desembargadora de onde?
Tribunal de Justiça de onde? Amazonas. Vendia sentença para uma facção criminosa, tal de Família do Norte. Tem médico que dava o atestado de tuberculose ou AIDS, e o sujeito que estava preso, condenado, atrás das grades, ia cumprir prisão domiciliar. Tem advogado também envolvido. Advogado, médico e a desembargadora. É uma encarnação das graças, Sampaio Salgado. Encarnava as graças de uma facção criminosa. Ufa! Bom, gente, vamos falar em outras coisas boas, né? Amanhã já começa a reunião com o presidente do Banco Central, o neto do Roberto Campos, e presidente do Senado, já tratando da autonomia do Banco Central. Parece que a coisa vai ser rápida. Vão aproveitar um texto, que eu acho que é um texto do Senado, que já está pronto. O presidente da Câmara também está nessa, né? Para mostrar que é possível o país funcionar, se não tiver lá o Rodrigo Maia ou o Alcolumbre. Funciona. Porque os três poderes têm que ser harmônicos para que funcione. Não existe um poder só na República, não existe só o Supremo. Tá? Então, está andando. A autonomia do Banco Central é um velho sonho, um sonho liberal, um sonho de Paulo Guedes, né, para mostrar que o Banco Central é o guardião da moeda. Inflação é com ele, juro é com ele. É a valorização da moeda que está em jogo, né, o equilíbrio da economia. Por causa disso, vocês viram, na sexta-feira, a Bolsa chegou aí a 121 mil pontos. Vocês lembram quando ela estava logo ali, foi em março? Em março estava a 64 mil pontos, 63 mil pontos. Dobrou. É otimismo, esperança, entusiasmo. Aliás, a propósito, né, já está se montando aí a comissão mista do orçamento para tratar do orçamento. Hoje já é o 38º dia do ano e não tem orçamento ainda. Vai ser presidente da comissão mista aquela que ia ser presidente sempre da comissão mista, a deputada Flávia Arruda. Ela é mulher do ex-senador, ex-governador de Brasília, José Roberto Arruda, né, que foi cassado, foi preso e tal, mas ela é a mulher dele, ela não é ele. Aqui a gente tem a mania de, olha, o filho do Pelé, não sei o quê, o filho do fulano. Não, é o filho, não é o pai. Essas coisas não se transmitem, não. Ela foi eleita deputada federal e está lá. Não queriam que ela fosse. Bom, vamos lá. Temos uma notícia triste, relativamente triste, né? Vocês sabem que está saindo aí uma nova safra de soja, né? E que Sorriso é o maior produtor de soja do Brasil. Outro dia, quando o Macron disse que ia parar de comprar soja do Brasil, que ele ia produzir soja, Sorriso produz, no mínimo, 3 vezes mais soja, só Sorriso, 3 vezes mais soja que a França inteira. A França inteira produz umas 400 mil toneladas de soja. Sorriso produz 1.300.000, por aí. Nós vamos produzir esse ano, espera-se, uma elevação de 5% com base na produtividade, 127 milhões de toneladas de soja. E tem um problema, diz que era uma notícia triste. Lá em Sorriso, em Ipiranga do Norte e Matupá, parece que é o nome, eu não conhecia esse município. Não, Tapurá. Imagina-se que possa cair 20% a produção, porque houve um calor excessivo e falta de chuva no ano passado, e está aparecendo a vagem, está aparecendo apodrecida com o grão encolhido. Então, vai ser uma perda de 20%. É triste isso. Bom,
É triste, mas vamos a uma perguntinha final. Vai ter ponto facultativo segunda-feira de carnaval. Carnaval é dia 15, né? Dia 15, 16. Segunda-feira de carnaval é dia 15. Ponto facultativo, por que senão vai ter carnaval? É bom a gente começar a perguntar isso. Onde é que vai ter ponto facultativo? Inclusive, a terça-feira de carnaval é feriado. Vai ter carnaval? Não vai. O Brasil está precisando de trabalho? Tá. Está precisando de produção, de emprego, de arrecadação. Por que a gente vai parar na tal semana de carnaval em que não há carnaval? Né? E, por fim, uma boa notícia. Eu estava comparando agora no Globo, que eu tenho lá no meu escritório, um cilindro para 90 mil metros cúbicos de volume, claro, de oxigênio líquido, que cheio com oxigênio líquido pesa 180 toneladas, foi transportado de Santos até Manaus. Seria o equivalente a um navio que saia de Los Angeles e vai até o porto de Callao, no Peru, que é o porto que abastece Lima. Uma viagem equivalente a essa. Saiu de Santos, o navio patrulha APA, foi até perto de Belém, lá passou o cilindro por uma balsa, a balsa foi a White Martins, que carregou o cilindro, aí essa balsa foi escoltada por um navio patrulha fluvial, Napaflu, Roraima, e foi até o porto de Encontro das Águas, lá em Manaus. Equivalente a 9 mil cilindros de oxigênio lá para Manaus. Vocês vão de me perguntar, mas escolta para quê de Belém até Manaus? Para evitar desvios. Na navegação, se houvesse um desvio brusco de outro navio, outra embarcação, o cilindro poderia se mexer, o cilindro carregado. Então, foi na maior estabilidade possível, garantida por um navio patrulha que fazia a limpeza da área para a balsa avançar. Foi uma senhora operação logística para ter oxigênio em abundância em Manaus. De Brasília, Alexandre Garcia.